Um dos melhores lugares na Fórmula 1 está bloqueado por pelo menos mais 2 temporadas depois que Lewis Hamilton concordou com um novo contrato com a Mercedes. Se você esperava que Hamilton estendesse sua carreira ou não, seu compromisso até pelo menos o final de 2025, com uma sugestão de que ele possa continuar por ainda mais tempo, tem um grande impacto no mercado de pilotos. O anúncio conjunto de que Hamilton e George Russell permaneceriam na Mercedes até pelo menos o final de 2025 foi o primeiro sinal de que o mercado de pilotos de médio prazo, que parecia estar potencialmente muito aberto, estava começando a se fechar. Antes do anúncio da Mercedes, tínhamos todos, exceto um punhado de pilotos, como Max Verstappen e Lando Norris, que se tornariam agentes livres para 2025. Portanto, enquanto Hamilton não estava comprometido, a situação entre as equipes mais interessantes parecia assim para 2025, pelo menos um assento na Mercedes e na Ferrari estava disponível. O contrato de Sérgio Pérez estaria expirando na Red Bull, e quem sabia o que a Aston Martin faria, mesmo que eles provavelmente tenham opções em Fernando Alonso e Lance Stroll, e opções são uma forma de descrever a situação de Stroll. Havia um enorme potencial para movimentação, mas gradualmente isso se transformou em uma sensação de que as coisas poderiam permanecer como estão. Não havia indicação de que Russell iria para outro lugar, mas o compromisso de Hamilton com mais 2 temporadas fecha a porta, pelo menos por enquanto, para alguém como Charles Leclerc ou qualquer outra pessoa que ocasionalmente seja ligada à Mercedes. Leclerc estava caminhando para um novo acordo com a Ferrari há algum tempo, ele recentemente deixou claro suas intenções de renovar. Quem sabe se isso foi influenciado por algum conhecimento nos bastidores de que Hamilton definitivamente permaneceria e, portanto, Leclerc sabia que a Mercedes não era uma alternativa. Qualquer que seja a razão, ele provavelmente vai renovar com a Ferrari. Agora, as notícias sobre Hamilton também bloqueiam alguém do tipo Alex Albon de mirar um grande salto na grade para a Mercedes. A parceria com seu amigo Russell parecia uma ambição legítima para um piloto que pode sair da Williams após 2024. Mas agora Albon precisará procurar em outro lugar. Albon seria uma ótima opção para praticamente qualquer uma das principais equipes, mesmo que a Red Bull não pareça interessada em renovar com ele para uma segunda tentativa ao lado de Max Verstappen, dada sua atuação na Williams atualmente. Albon poderia se encaixar bem na Ferrari, Aston Martin ou até mesmo na McLaren, se necessário. Se a Ferrari mantiver Leclerc e Carlos Sainz, como parece cada vez mais provável, as opções de Albon diminuirão ainda mais. Pode depender se a Aston Martin persevera com o projeto de Stroll ao lado do colega campeão de idade avançada, Alonso, ou se a Red Bull se adianta para roubar Norris da McLaren antes do término de seu contrato. Por enquanto, a estabilidade parece bastante provável para 2025 e é certamente favorecida por muitas das equipes envolvidas. Recentemente, houve uma crescente aceitação de que a Red Bull está inatingível até que a F1 promulgue outra grande mudança nas regras para 2026, o que significa que as próximas 2 temporadas são em grande parte uma espécie de espera até então. Quando a Ferrari estava desafiando a Red Bull por poles e vitórias, e a Mercedes estava se recuperando de um péssimo início em 2022 para voltar a vencer corridas, a situação competitiva parecia mais aberta. Agora, a maioria das mudanças de pilotos dentro do top da grade parece ser uma troca lateral, na melhor das hipóteses. Então, provavelmente é um caso de melhor ficar na equipe que você conhece neste momento, já que há apenas um assento claramente melhor potencialmente disponível em breve. Mesmo que isso signifique competir contra Verstappen em uma equipe que ele claramente fez sua própria. E embora Verstappen não tenha medo de ninguém na grade, a Red Bull provavelmente não arriscaria colocar outro piloto de elite ao lado dele. Isso torna lógico que os outros principais pilotos da F1 permaneçam no curso até o final de 2025 e depois avaliem a paisagem em mudança para 2026, quando as equipes estarão se preparando para uma nova onda de fabricantes de motores, como Audi, Ford e Honda, novas regras, a possível queda da Red Bull, já que ela está fazendo seu próprio motor, e a possível aposentadoria de um Verstappen desiludido se sua equipe declinar em desempenho e ele continuar a criticar o calendário cada vez maior da F1. Carros mais pesados que são menos agradáveis de pilotar e a adoção de formatos diferentes para 2026. Há também a questão de o que acontecerá se a Mercedes não entregar a Hamilton um carro desafiador para o título nos próximos 2 anos. Ele ficará sem contrato antes de uma mudança nas regras que poderia reorganizar significativamente a ordem de classificação. Então, se as coisas parecerem muito boas para a Mercedes nos bastidores nesse ponto, a tentação de continuar será enorme, se ele ainda estiver se saindo bem.
E também haverá um grande medo de perder. Imagine a angústia se Hamilton sair no final de 2025 e ver Russell ou quem o substituir devolver a Mercedes ao título logo na temporada seguinte. Ele terá apenas 41 anos no início de 2026. Se ele conseguiu chegar até aqui, por que parar por aí? Por isso, não é inconcebível que Hamilton frustre qualquer piloto com uma Mercedes de ferro por ainda mais tempo. Ele já desempenhou um papel em 2025 parecer mais estável, mas provavelmente terá que ficar além disso para ter outra chance de título. Não faz muito tempo que Hamilton estava falando sobre como não tinha intenção de continuar na F1 até os 40 anos, mas este contrato garante que ele fará exatamente isso. Ele completará 40 anos em janeiro de 2025, mais um marco em uma carreira de extraordinária longevidade. Lembre-se de que, enquanto pilotos como Alonso, Kimi Raikkonen e Michael Schumacher mostraram na última década ou mais que os pilotos não precisam sair da F1 em seus 30 anos, todos eles tiraram algum tempo da F1 durante suas carreiras. Hamilton não teve nenhum sabático desse tipo, então se comprometer com uma 18ª e 19ª temporada consecutiva na F1 é bastante notável. Ele diz que está surpreso com sua própria longevidade. Inevitavelmente, houve especulações no ano passado e neste ano de que Hamilton poderia estar inclinado a sair, dado que a Mercedes não conseguiu continuar lutando por títulos sob as novas regras. Mas mesmo que tenha demorado até setembro para concluir este contrato, o processo de tomada de decisão de Hamilton provavelmente foi direto. Mudar para outra equipe nesta fase de sua carreira, especialmente porque a Mercedes ainda tem os recursos necessários para superar a Red Bull, não era uma opção realista, porque nenhuma das alternativas oferecia perspectivas melhores no mesmo prazo. Se houvesse um momento para mudar para a Ferrari, seria agora, com a Mercedes enfrentando dificuldades no crepúsculo da carreira de Hamilton e a Ferrari iniciando mais uma reestruturação. Seria uma história interessante e divertida de testemunhar, mas também seria inútil. Realisticamente, a Ferrari não pode oferecer nada mais competitivo do que a Mercedes. Ambas estão aquém de suas expectativas e recursos, mas há uma diferença na qualidade das operações. A Mercedes nem sempre acerta, mas geralmente se sai melhor do que a Ferrari. E se você fosse Hamilton, provavelmente teria mais confiança na Mercedes para se recompor e lutar contra a Red Bull nas próximas 2 temporadas do que na Ferrari, o que é tudo o que realmente importa. As 2 perguntas que Hamilton precisava se fazer eram: ele ainda queria competir e, se sim, por quanto tempo? Por enquanto, as respostas a essas perguntas são sim e pelo menos por mais 2 temporadas. Hamilton sente que ainda está em ótima forma física e mental, ainda ama ser um piloto de F1 e continua motivado por trabalhar com a Mercedes. Obviamente, um generoso pacote de pagamento ajudará, mas isso sozinho não é suficiente. O saldo bancário de Hamilton já está sob controle. Claramente, a perspectiva de um 8º título da F1 o motivou a continuar. Recentemente, ele mencionou como adora a ideia de enfrentar Verstappen em condições iguais mais uma vez. Ele parece extremamente motivado para provar seu ponto e tem todas as chances de obter mais sucesso, dado que Hamilton ainda é capaz de se apresentar em um nível muito alto. Não falamos muito sobre o outro piloto da Mercedes que também fez um novo contrato, mas é interessante considerar a posição de Russell, dado que ele se juntou à Mercedes em 2022 com Hamilton muito mais próximo do final de sua carreira do que do início. Havia uma expectativa de que Russell pensou que se tornaria o piloto principal da equipe mais cedo ou mais tarde. Há muitos fatores que explicam por que Russell superou Hamilton na primeira parte de 2022 e acabou à frente no campeonato, mas o resultado foi que deve ter dado a Russell confiança de que realmente poderia vencer Hamilton enquanto ele ainda estava por perto, em vez de esperar que ele saísse. Russell certamente esperava ter uma posição mais forte dentro da equipe antes de 2026, que é agora a data mais cedo em que Hamilton deveria se aposentar. Mas a extensão do contrato de Hamilton, combinada com sua recusa em envelhecer em termos de forma física, significa que a espera continua para a sucessão oficial, a passagem de bastão ou qualquer nome que você queira dar a isso. Não é a mesma situação que Leclerc teve na Ferrari, por exemplo. Leclerc precisou de uma temporada para assumir completamente a equipe de Sebastian Vettel e mais uma temporada para superar completamente seu lendário companheiro de equipe. Hamilton está se mantendo muito bem, e a Mercedes ainda acredita firmemente nele. Esta não será a equipe de Russell por mais um tempo, e isso não importa muito a curto prazo,
Isso só importa quando você está lutando pelo título, o que a Mercedes não está, pelo menos no momento. O que acontece se a Mercedes ficar mais competitiva nos próximos 2 anos é muito significativo para ambos os pilotos e o que eles farão a seguir. E é uma perspectiva divertida para todos que estão assistindo. Isso cria a possibilidade de um ponto de cruzamento em que o período de aclimatação de Russell à Mercedes esteja completamente encerrado, e ele seja competitivo o suficiente para ser a esperança de título da equipe. Mas Hamilton ainda não desapareceu idealmente, em termos de evitar dores de cabeça internas na equipe ou seus pilotos tirando pontos um do outro. Assim como um título pode estar em jogo novamente, a Mercedes provavelmente gostaria que esse ponto de cruzamento acontecesse exatamente quando Hamilton saísse da F1. Mas agora parece improvável que o momento seja tão perfeito. Portanto, ou há uma brilhante batalha interna a ser travada na pista, ou se um dos pilotos superar completamente o outro, haverá uma variável totalmente nova no mercado de pilotos até meados de 2025. O que achou dessa análise? Se veio até aqui, considere se inscrever no canal. E nos vemos nos próximos vídeos.